Próxima estação. Next station. Seguindo aqui na leitura do livro de Saramago, As Intermitências da Morte, eu gravei aí alguns takes, né, tentando agilizar a leitura no transporte para o trabalho, enfim, deixei algumas imagens aí para vocês. Agora eu tô na página 74, onde eu consegui avançar da 48 até 74 no transporte. Agora eu vou continuar lendo aqui. Esse livro tem 207 páginas. Até agora, tô gostando muito. É a minha segunda experiência de leitura com Saramago. A primeira foi Evangelho segundo Jesus Cristo. E agora eu tô com esse livro e tenho mais 2 livros aqui em casa pra ler. Quero ler esse ano também. Ontem teve um trecho aqui do livro, né, uma parte do livro, que ele fala sobre como as pessoas foram reagindo à não morte, né? Então, tinham pessoas muito doentes, e como que as famílias, elas resolviam, né, essa situação. Então, levando para a fronteira essas pessoas e, consequentemente, outras pessoas, né, em volta, vizinhos, enfim, saberiam que elas levaram seus entes ali acamados e uma doença terminal para poder encontrar a morte na fronteira, né? Para quem não sabe, esse livro, e aí a primeira frase do livro é muito emblemática, né? Então, no dia seguinte ninguém morreu. Então, a gente tem uma região que as pessoas começaram a não morrer mais. Não era o mundo inteiro, era uma região específica. E as pessoas começaram a não morrer. E até aqui no livro, na página 74, essa passagem que eu comentei com vocês agora marcou bastante, né? O Saramago descrevendo ali uma família levando os seus entes para a fronteira para poder morrer, porque eles estavam muito doentes. E algumas pessoas começaram a clamar pela morte, então isso também achei bem emblemático, o jeito que o Saramago fala, né? É um texto bem corrido, então você fica realmente muito envolvido ali na situação, e uma coisa vai acontecendo e outra coisa vai acontecendo, é muito dinâmico e é muito real, porque na vida a gente fala, o outro responde e tem essa dinâmica. Então aqui ele faz uma coisa super corrida, corrida no sentido assim, né, não tem muita pontuação, não tem vírgula, então uma pergunta já emenda na resposta, e não tem fulano falou tal coisa, ciclano falou tal coisa, então é realmente assim contínuo, né. Agora também comentaram sobre como que o governo está lidando com essa situação e também sobre o segmento que cuida do pós-morte, né? Então, quando as pessoas morrem, elas precisam ser enterradas, as famílias precisam contratar essas empresas para fazer funeral. Essas funerárias, elas acabam tendo crise, né, financeira, porque ninguém mais na região tá morrendo, então elas não têm serviço. Até então, aqui fala, né, era um produto garantido, então a morte das pessoas, né, era garantido, o produto, o serviço para esse segmento, e eles se veem sem renda mais, porque ninguém morre, e eles começam a enterrar animais. Então tem essa discussão também até agora de só os humanos não estão morrendo, os animais continuam morrendo normalmente. Começou também uma discussão aqui sobre o que as pessoas não morrerem, o que isso significa na vida também, do jeito que você enxerga. Então, o que vale a pena ou não, o que é certo ou errado, se você não vai morrer mais. Então, se você não tem isso, né? Algumas pessoas acreditam na salvação após a morte. Então, como que essas pessoas que acreditam na salvação após a morte vão se comportar ali e continuarem vivendo naquela região, elas não vão morrer. E para você morrer, você vai ter que escolher, né? Vai ter o ímpeto seu de ir para outro lugar para poder morrer lá. E nessa de você ir para outro lugar morrer lá, começaram a ter questões fronteiriças. E pessoas da fronteira começaram a cobrar para quem quisesse ir, deixar alguém enfrentar a morte ou enterrar os seus entes queridos, né, que estavam ficando muito debilitados na fronteira. Então começa a ter essa discussão também sobre cobrar, né,
cobrar, não de forma oficial, assim, pessoas que começaram a cobrar para deixar outras entrarem ali nas regiões próximas a essa que está encarando essa realidade. E até agora não tem explicação, assim, então um belo dia começou e as pessoas pararam de morrer. É isso que está acontecendo até agora no livro. Vou continuar a leitura e depois volto para conversar mais com vocês. Bom, li mais algumas páginas, agora estou na página 102 do livro. E algumas coisas já mudaram de figura. Desde o meu último vídeo aqui, eu tinha visto, né, que a exposição sobre os atritos que começaram a ter nas fronteiras. E um pouco mais à frente a gente descobre que, na verdade, a estruturação do próprio governo, ali, né, na leitura, quem for fazer ou quem já fez, já sabe ali os detalhes como foi estruturada essa parte. Em síntese, nada mais é que a máfia, né, que foi criada ali com PH para não parecer máfia com F, né, uma nomenclatura, mudar ali uma parte das letras para tentar se distanciar da nomenclatura de máfia com F e do significado dessa palavra, né? Nada mais é do que relacionado ao próprio governo. Então a máfia ela faz um intercâmbio de morte, então ela cobra para poder ajudar as pessoas a passarem pela fronteira e morrerem, né? Quem quer a morte, quem busca isso e quem também vai por conta de doença e estados muito avançados já de alguma doença, né? Então a gente descobre isso um pouco mais à frente. Isso muda bastante coisa, muito interessante mesmo ver a construção do Saramago, né? Adentrando ali aos detalhes de como a sociedade, o governo principalmente, essa parte do livro eu falo muito do governo, então como eles foram ali criando uma teia realmente para lidar com essa situação. E agora foi recebida uma carta assinada, né? A gente não sabe muito bem quem assinou no primeiro momento, e depois o Saramago revela ali quem que foi, depois de algumas páginas construindo essa angústia para você saber, né, quem que assinou aquela carta. O conteúdo da carta para mim não foi surpresa, então o que estava determinado ali para acontecer daí algumas horas não foi surpresa para mim. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você já leu e se você está se interessando por esse livro agora com esse vídeo, né, depois retorna aqui, conta pra gente como que foi essa experiência de leitura pra você. Pra mim, não foi surpresa, assim, o conteúdo da carta, o que iria acontecer daí algumas horas não foi surpresa. A assinatura da carta, sim, foi um pouco, eu achei que ia deixar um pouco mais nebuloso, né, não especificar quem que assinou, porque, como eu comentei, o Saramago, ele deixa muitas páginas em aberto, assim, quem que assinou, o que que é o conteúdo dessa carta. Então, você vai lendo em várias páginas, criando aquela atmosfera, assim, de ok, já entendi a dinâmica ali do governo e com a TV também, para poder ler aquela carta no telejornal. Me conta logo o que que tem nessa carta, né? Então, a gente vai sendo instigado, assim, a ler. E o conteúdo, como eu disse, não foi surpresa para mim. A assinatura eu achei incrível, Saramago, como sempre, criando uma narrativa assim muito envolvente. Vou continuar a leitura e depois volto para conversar mais com vocês. Terminei de ler As Intermitências da Morte, de Saramago. Terminei a leitura ontem. Hoje são 2 dias depois do último vídeo que eu coloquei aqui, o último take, né, nesse vídeo. Outro dia mudou totalmente o tempo, aquele dia tava sol, bastante luminosidade, hoje tá um friozinho, chuva, então de um dia para o outro o clima mudou totalmente. Mas vamos falar sobre o final.
a parte final aqui do livro. Depois daquele último take que eu coloquei aqui para vocês, até então, era muito voltado, até aquele momento, era muito voltado para como a sociedade em geral, ela estava reagindo ao fato de, da noite para o dia, ninguém mais morrer naquela região, e também como o governo começou a se posicionar e arquitetar, né, se organizar de uma certa forma as discussões sobre esse fato. E depois como que também essa sociedade e o governo, eles começaram a tratar o fato de que as pessoas voltaram a morrer, mas sendo avisadas antes, então recebendo uma carta antes que falava quando que seria a morte delas. Então a gente teve muito esse panorama até ali a metade, um pouquinho mais da metade do livro, nessa perspectiva. Tinha, obviamente, a participação ali, a personagem da morte, mas ela estava quase como uma coadjuvante ali, ela estava pairando, né? Aí ninguém morreu, era o assunto, né? Então depois as pessoas voltaram a morrer, e aí era o assunto que permeava a narrativa, mas muito focada nessas pessoas. Então, pessoas, o que seria o ministro, né? A sociedade em geral, ali depois da metade para o fim, o Saramago realmente dá o protagonismo para a morte e ela vira realmente uma pessoa, uma personificação de fato. E ela se apaixona. Então ela vai se apaixonar por um músico e vale cada página lida. Então até faltava assim umas 50 páginas, eu não conseguia parar de ler esse livro para ver como que ia se desenrolar, como que a morte ia se portar em relação a isso, como ela iria se colocar perante a uma situação totalmente inusitada que ela nunca tinha passado na vida e como que iria terminar, né, a narrativa, como que o Saramago ia amarrar ali a narrativa final. Vale cada minuto, então assim, cada página desse livro vale a pena. Recomendo demais, falei bastante durante todo esse vlog sobre o escopo, a narrativa, como ele aborda esse assunto, né, sobre a morte. E eu achei incrível toda essa parte, né, final, que ele dá voz à morte e como que ela se comunica com as pessoas e como ela decide, né, ela tem um entrave ali com a pessoa que ela se apaixonou e como que são esses diálogos. Então, assim, muito bom de ler. Tem algumas horas que você até esquece um pouco, né? Que ela é a morte, você começa a ver ela como uma mulher adulta. Vale cada página, como eu falei aqui algumas vezes. E também a reflexão que o livro traz, a reflexão por toda a leitura sobre como que essa parte de como você se relaciona com a certeza, né, do fim da vida, como que as pessoas se portam em relação a isso umas com as outras, as reflexões internas sobre esse assunto. Então, recomendo demais. Acabei vendo aí nesses 2 últimos dias também algumas entrevistas do Saramago. O Saramago foi um autor que ele foi reconhecido em vida, e ia disso porque, né, nas entrevistas as pessoas reafirmavam ali para ele, apesar dele ser bem modesto, né, nas respostas, de falar, não, minha literatura não é tudo isso, e ele, né, tem umas falas um pouco polêmicas também em relação à literatura. Ele era bastante modesto, assim, nas entrevistas, a minha percepção dele era que ele era uma pessoa bastante humilde, assim, em relação à produção, mas as pessoas que o entrevistavam deixavam muito clara a admiração por ele e a contribuição dele, dos livros dele para a sociedade, para a reflexão, né, das pessoas sobre os determinados assuntos que ele trazia ali, as provocações também que muitas vezes ele compartilhava nos seus livros. Então, ele dá essas entrevistas, assisti também um documentário que tem sobre ele e a Pilar, a última esposa dele, e também sobre a percepção dele sobre questões atuais daquela época, né? Questões atuais daquela época ali, que ele estava se posicionando, ele se posicionava muito veemente. Então, assim, ele não guardava para si nenhum tipo de opinião, ele falava mesmo, ele dava entrevistas para jornais, para TV, pelo mundo afora. Então, ele realmente não tinha medo de colocar suas opiniões
e não tinha receio nenhum também de causar polêmica nos seus livros. Então ele tem alguns livros como o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi bem polêmico, ele recebeu bastante crítica. A mudança dele para a Espanha, né? Ele saiu de Portugal e foi para a Espanha, foi muito por conta da repercussão do livro dele. E em nenhum momento ele se absteve de dar opinião. Então ele é uma figura bem emblemática também, o único Nobel de Literatura, né, na língua portuguesa. E o livro dele, Nobel de Literatura, será minha próxima leitura, quando eu for me embrenhar de novo pelo autor, né, pelos escritos do autor. Assim que eu terminar a leitura também do outro livro dele, com certeza eu vou fazer uma resenha e colocar aqui no canal. Obrigada por assistir até aqui.